Se liga, enfermagem! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Manual da Enfermagem. E hoje vamos estar falando sobre o sistema esquelético. Essa aula eu separei para falar por completo esse sistema e tenho certeza que vai te ajudar muito em seus estudos. Me chamo João Victor, sou enfermeiro e professor. Sejam todos bem-vindos ao canal Manual da Enfermagem. Ei, antes de iniciar nossa aula, não esquece, tá? Deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nada da nossa aula. Então vamos lá, vamos estar falando mais sobre o sistema esquelético. Na nossa aula eu separei alguns focos que a gente vai discutir aqui. Primeiro, a gente vai falar a função aqui do osso, a gente vai falar a classificação dos ossos, os tipos de células presentes, vamos falar também a divisão do esqueleto, nome dos ossos, sim, eu vou separar aqui um momento para a gente falar cada nome desses ossos. Então vamos lá começar falando sobre a função. A primeira função do nosso sistema esquelético vai ser a função de suporte. Ele vai suportar aqui o nosso corpo, certo? Nossa próxima função vai ser o movimento. Quem vai ajudar a realizar esse movimento vai ser os nossos ossos. Óbvio que para esses movimentos a gente vai precisar também da parte muscular, mas quem vai dar essa estrutura do movimento vai ser a nossa estrutura óssea, ok, turma? Vai dar também a proteção de alguns órgãos, por exemplo, a nossa caixa torácica. Você vai ver que ela é formada por diversas costelas aqui, e essas costelas vão proteger quem? O nosso coração, como também os nossos pulmões, os nossos órgãos vitais, ok, turma? Como também eu tenho reservas minerais, o nosso osso também ele tem algumas reservas que iremos discutir durante essa aula. E temos também a hemopoiese, só errou aqui, tá, turma? Tira esse izinho aqui. Hemopoiese ou hematopoiese, que é a formação de células sanguíneas, tá, turma? Então, essas são algumas funções. O nosso sistema esquelético vai desempenhar essas funções. Agora eu vou falar essas funções separadamente para vocês. Como eu havia falado para vocês, essa função de suporte, o osso vai atuar aqui dando tanto esse suporte dos tecidos moles e provém também pontos de fixação para a maioria dos músculos do osso, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Então o osso vai desempenhar essa função desse suporte. Como também vai ter a função do movimento, tá? Eles são muito importantes para determinar o tipo de movimento que vai ser produzido por esse corpo. Olha só um exemplo aqui dessa imagem que eu trago para vocês. Vocês conseguem observar que o nosso esqueletinho aqui está movimentando e o nosso corpo também ele vai aqui seguir esse movimento, ou seja, a estrutura do movimento, quem vai dar vai ser o nosso sistema esquelético. E olha só que interessante, ele também vai ter uma função, essa função aqui, ó, de falar com você e perguntar se você já deixou o teu like, tá? Então, ó, essa é a função também do nosso sistema esquelético. Temos também uma função que vai ser a proteção dos nossos órgãos. Como eu havia falado para vocês, o osso, tá? Os nossos ossos aqui também, ele vai ter essa função dessa proteção, principalmente na minha caixa torácica, de proteger os meus órgãos nobres. Como vocês estão percebendo aqui, ó, ele vai dar essa proteção em alguns vasos, que a gente tem vasos importantes na nossa caixa torácica. Ele vai dar proteção do nosso coração, como por exemplo o externo. As minhas costelas também vai dar essa proteção no meu coração, como também ao meu pulmão, tá? Alguns órgãos, como o fígado, ele acaba sendo protegido também aqui por essa minha caixa torácica. Temos também os meus órgãos aqui, principalmente no nosso sistema reprodutor, ele também vai ser protegido aqui pela minha pelve, tá? Os meus ossos da pelve também ele vai dar essa proteção ao meu sistema reprodutor, aos meus órgãos que estão presentes, tá? Então, essa é uma das funções importantes do nosso osso. Temos aqui a reserva de minerais. No osso pode ser armazenado de diversos sais minerais, como por exemplo, o cálcio, o fósforo, o sódio, o potássio e por aí vai. Então, nosso osso, ele tem essa função dessas reservas de minerais. Temos também a função de formar células do sangue, que é a hematopoiese, como eu falei para vocês, que é formado lá na minha medula óssea, onde ocorre a formação, ó, das células do sangue. Esse processo é chamado de hemopoiese, tá? Ou hematopoiese, tira só esse izinho aqui, onde vai ocorrer também a formação, desenvolvimento e maturação dessas células sanguíneas, certo? Temos também a função de formação das células do sangue, como eu acabei de falar para vocês.
E aqui na formação das células do sangue, a gente vai falar aqui de algumas muito importantes. Temos os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, tá? Temos os glóbulos brancos, aqui vai ser mais a parte imunológica também, os meus linfócitos. E temos também as plaquetas, todos esses são produzidos aqui na minha medula óssea. E agora eu vou te falar sobre a classificação do meu sistema esquelético. O meu sistema esquelético, ele é classificado como... Os ossos, eles são classificados pelo seu tamanho, presta atenção, ó, o tamanho, ele é classificado pelas suas dimensões ou até mesmo levando em consideração ao comprimento, largura e espessura aqui desse osso. Então é assim que a gente vai determinar essa classificação do nosso osso. Então temos alguns tipos aqui: ossos longos, ossos curtos, ossos planos, ossos alongados, os irregulares, pneumáticos, sesamoides, como também suturais, tá? Vamos falar de cada um deles aqui com vocês. Os nossos ossos longos, eles são classificados assim por quê? Porque eles têm um comprimento maior que sua largura e que sua espessura. Trago alguns deles aqui para vocês, ó, nosso húmero, o rádio, una, temos o nosso fêmur, tá? Tíbia, fíbula, são alguns exemplos aqui que eu trago para vocês de ossos longos. E nos nossos ossos longos, no interior dos ossos, está contido a nossa medula óssea, onde que vai ocorrer, tá, a formação das células sanguíneas que eu discuti com vocês anteriormente, tá? Então esses ossos longos vai ter essa característica também no nosso corpo. Então eles vão ter essa característica de ter a medula óssea, certo? Nos nossos ossos, vou ter também uma classificação chamada de ossos curtos. São classificados assim, já que seu comprimento, largura e espessuras são bem próximos, tá? Então tem os meus ossos aqui das minhas mãos, como também os meus ossos aqui do meu pé, tá? Então vou aqui falar de alguns das minhas mãos, como também o piramidal, o pisiforme, o ganchoso, o grande. Então vocês conseguem observar que eles são bem semelhantes aqui em relação ao comprimento, largura e espessuras. São esses ossos aqui mais pequenos, certo, turma? Temos também os nossos ossos planos. Eles são também chamados de ossos laminares. São classificados assim, já que sua espessura é menor que o seu comprimento e a largura, por exemplo. Temos exemplo aqui de alguns ossos. Frontal, o parietal, ó, consegue observar o meu osso frontal, como também eu consigo observar o meu osso parietal. Então a sua espessura aqui é menor que seu comprimento e que sua largura. Então são ossozinhos mais fininhos aqui. Temos também o osso aqui da escápula, tá? Então alguns exemplos que eu trago para vocês. Temos também os ossos considerados alongados. São bem semelhantes, tá, aos ossos longos. No entanto, eles não apresentam a medula óssea. Ou seja, aquele canal da medula óssea que eu falei para vocês, aqui nos meus ossos alongados, eles não vão estar presentes, certo? Então, qual a diferença do osso alongado para o osso longo? O osso longo, ele vai ter a medula óssea, e no osso alongado, ele não vai ter essa medula óssea, certo, turma? Então, essas são as diferenças. E aqui eu trago para vocês as minhas costelas, tá? As minhas costelas são as representantes aqui dos meus ossos alongados. São ossos compridos, tá? Mas não tem a medula óssea aqui no seu interior. Temos também os ossos irregulares. Por que esses ossos irregulares? Eles apresentam formas complexas, não são formas ali regulares como vocês estão observando nos ossos anteriores. Eles têm essas formas complexas, como também variáveis, e não correspondem a nenhuma forma geométrica, tá? Vocês não conseguem aqui determinar. Olha aqui um exemplo, os nossos ossos, tá? Nossos ossos aqui da minha coluna, vocês não conseguem determinar uma forma específica para eles, ok? Então, ó, outro exemplo que eu trago aqui para vocês são o osso também aqui da sacral. Você não consegue determinar uma forma geométrica para ele. Ah, é um osso mais fino, é um osso mais longo, não tem como eu determinar isso. Então, são ossos irregulares, tá? Como eu trago aqui para vocês, ó, a vértebra e o sacro, como por exemplo aqui para vocês. Temos os ossos pneumáticos. Esses ossos são oco, tá? A característica do osso pneumático é porque eles são ossos mais oco e com cavidade com ar, tá? Então são revestidos por essa mucosa e o peso é leve. Temos o osso frontal, aqui uma boa parte do osso frontal, como também o osso temporal, tá? Então são alguns exemplos aqui de ossos pneumáticos.
Temos também, em relação aos ossos pneumáticos, tá? As características do maxilar superior, como também do etmoide, e temos também o esfenoide, como exemplos aqui de ossos que são ossos ocos, tá? E dentro deles só tem ar. Então são essa característica dos ossos pneumáticos. Temos outra classificação também que são os suturais. Alguns autores nem consideram como classificação, outros trazem como classificação aqui. Então, ó, são uma classe pouco conhecida em comparação com as outras que eu acabei de falar para vocês. São pequenos ossos localizados dentro da articulação, chamado ossos suturais, dentre alguns ossos do crânio, tá? Então são esses ossos suturais aqui que se apresentam aqui nas minhas suturas do crânio, tá? Temos outra classificação que são os ossos sesamoides, tá? Sesamoides, não suturais. Os sesamoides são esses ossos presentes em alguns tendões, geralmente encontrado onde o tendão cruza com a extremidade de um osso longo, tá? Então esse é uma das características dos ossos sesamoides, ó, como eu mostro aqui para vocês, ossos sesamoides. E seguindo aqui a nossa aula, iremos falar sobre as células ósseas, que eu tenho o osteoblasto, que são a sua principal função é a formação óssea, tá? Então ele vai produzir um tecido ósseo novo ali. Eu tenho o osteocito, que são células mais maturas, tá? Provinda do osteoblastos, certo? E eu tenho o osteoclastos. Ele vai servir aqui para reabsorção óssea, vai remover aquelas células velhas e vai aqui, ó, ser reestruturado por células novas, tá? Então são cada uma dessas funções das células ósseas. Eu tenho o osteoblasto, o osteocito e o osteoclasto, tá? Então são essas células que vai compor o meu sistema ósseo, tá? Lembra, osteoblasto, formação óssea, osteocito vai ser as células maturas e o osteoclasto, a sua função vai ser reabsorção óssea. Então são essas funções das nossas células do osso, tá? Então agora eu vou falar aqui para vocês sobre a divisão do esqueleto, certo? Como é que esse esqueleto é dividido? Bom, eu tenho duas divisões. Eu tenho o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O esqueleto axial, ele tem esse nome do axe. Axe é o que? Eixo. Ou seja, todos os ossos do eixo central do nosso corpo. Então são esses ossos mais central do nosso corpo, eu chamo eles de ossos axiais. Agora, ossos aqui que são apendiculares, ou seja, apêndice anexos, tá? Então, esses anexos, esses ossos aqui que são conectados à minha parte central, à minha parte axial, tá? E aqui eu tenho os meus ossos dos membros superiores e os ossos dos membros inferiores, tá, turma? É assim que a gente vai dividir o nosso esqueleto. E agora eu vou falar para vocês o que compõe o nosso esqueleto axial. Na cabeça eu tenho em torno de 29 ossos. Eu tenho também aqui a minha coluna vertebral, eu tenho os meus ossos do tórax e eu tenho também esse sistema axial composto por cerca de 88 ossos aqui, ok, turma? Então essa é a minha divisão do esqueleto axial. Eu tenho também a divisão do meu esqueleto apendicular, ou seja, eu tenho a parte aqui da cintura escapular, que eu tenho em torno de 4 ossos, eu tenho os meus membros superiores, tenho minha cintura pélvica e essa composição ela é formada por cerca de 126 ossos, ok, turma? Então aqui essas vai ser as nossas divisões do esqueleto, certo? E eu tenho também os meus membros inferiores que eu não posso esquecer. Perfeito, turma? E agora, a nossa próxima parte aqui da aula, iremos falar de uma parte que muitos gostam, que são os nossos principais ossos que compõem o meu sistema esquelético, certo, turma? Então, vamos lá. Eu tenho os meus principais ossos aqui. Quando eu falo da minha cabeça, tá? Os meus principais ossos são o osso frontal, eu tenho o osso parietal, o osso occipital, que fica nessa região, o osso temporal, o osso esfenoide, tá, turma? O osso nasal. Eu tenho o osso aqui também, que a gente chama de osso lacrimal. Eu tenho o osso da maxila, certo? Tenho o meu osso zigomático e tenho a minha mandíbula aqui. Então, na minha cabeça, esses são os principais ossos que vocês devem conhecer, tá? Então, na minha cabeça, ó, eu tenho também o meu etmoide, como vocês estão conseguindo observar aqui, tá? Eu tenho também o vômer, tá? É um osso muito importante que vocês devem estar anotando aí também, certo? E eu tenho o meu osso palatino. Então, esses são alguns dos principais
ossos que vão compor a minha cabeça, tá? É óbvio, temos muitos mais ossos, então eu vou deixar um bônus aqui para vocês. Já tem uma aula preparada apenas falando sobre os ossos da cabeça. Se vocês querem essa aula, coloca aí, ó, osso da cabeça, que eu irei liberar o quanto antes essa aula para vocês. Perfeito? Temos também, ó, o osso do ouvido, tá? Nosso ouvido também, ele é composto por osso. Tem um osso lá dentro também, que são os ossos aqui, tá? Do canal aditivo, tá? Então esse é o que vocês vão conhecer. Tem o martelo, a bigorna, o estribo, são alguns mais conhecidos aqui para vocês que vocês devem conhecer. Temos aqui também o nosso osso iode, tá? O nosso osso iode, ele é um osso que vai estar bem localizado, ele é um osso flutuante, tá? Ele vai ficar bem na nossa região aqui da cartilagem tiroidiana, tá? Ele tem uma função aqui muito importante para ajudar na mastigação, na estabilização da nossa língua, tá? Então esse é o nosso osso iode, que vocês também devem estar conhecendo. Temos também a nossa coluna vertebral, tá? Essa coluna vertebral que temos aqui as nossas vértebras, tá? Na coluna temos uma divisão de vértebras cervicais, vértebras torácicas, como também vértebras lombares, tá? Então essa é a nossa divisão da nossa coluna vertebral. E lembra, a nossa primeira, ó, vértebra aqui da parte cervical, a gente chama de atlas, tá? E a nossa segunda a gente vai chamar de axis, tá? Que é a nossa segunda vértebra cervical. E essa é a nossa divisão da minha coluna, sendo que a vértebra cervical eu vou ter 7 vértebras, na minha vértebra torácica eu vou ter 12 e nas minhas vértebras lombares eu vou ter 5, tá? Então essa vai ser a nossa divisão das vértebras da coluna, certo, turma? Temos também os nossos ossos que vão participar do nosso tórax, tá? E aqui eu tenho, tá, várias das minhas costelas. Das minhas costelas eu tenho a minha parte aqui do externo, tá? No meu externo eu vou ter o manúbrio, tá? Ó, manúbrio. Eu vou ter também o ângulo do externo. Eu vou ter, ó, toda essa parte a gente chama de corpo do externo. E eu vou ter o meu processo tifoide. E aqui eu tenho algumas costelas que são consideradas verdadeiras, tá? Ó, desde a nossa primeira até a minha 7ª costela, eu chamo que é a costela verdadeira. Eu tenho aqui também que vocês vão conseguir observar, que são as cartilagens costais. O porquê que elas são consideradas costelas verdadeiras? Porque, ó, se vocês conseguirem observar que as minhas cartilagens, elas são ligadas diretamente no externo. Aí eu vou ter as minhas costelas falsas, que as minhas costelas falsas são consideradas assim porque elas não são ligadas diretamente no externo, mas sim ainda na minha cartilagem costal, ok, turma? Como vocês estão conseguindo observar, a minha 8ª, 9ª e 10ª costela aqui são consideradas as costelas falsas. Perfeito? E eu tenho também as minhas costelas flutuantes, ou seja, aquelas não têm ligação nenhuma, nem com a cartilagem, tá, costal, nem também com o meu, diretamente no meu externo, tá? Então são essas diferenciações que vocês podem encontrar nas costelas, perfeito? E aqui vocês estão conseguindo observar que eu separei direitinho para vocês a nomenclatura que vocês podem também encontrar. As costelas verdadeiras, vocês podem encontrar também como vértebras externais, ou seja, são diretamente ligadas no externo. E eu tenho também as costelas falsas, que são as vértebras condrais, ou seja, são ligadas diretamente às cartilagens costais. Perfeito? Então você pode também encontrar essa nomenclatura. Tenho também a minha parte da cintura escapular. Aqui eu vou ter a parte tanto da minha clavícula como também a minha escápula fazendo parte da minha cintura escapular. É essa característica que vai dar a largura dos seus ombros, tá? Então aqui é muito genética também, algumas pessoas têm essa cintura escapular um pouco maior do que outras, tá? Que vai ser determinante da genética da pessoa. Temos também os ossos dos membros superiores. Quais são eles, professor? No braço vocês vão encontrar o húmero, tá? Eu tenho os ossos daqui pertencentes ao meu cotovelo. Eu tenho um rádio, tá? Ó, rádio, ó, lembra o rádio ligado aqui no meu dedão, tá? Ó, sempre rente o meu dedão, eu tenho um rádio. Eu tenho a minha una, tá? Formando ossos do meu antebraço. Eu tenho ossos do carpo, osso do metacarpo, que são esses ossos aqui, ó. E eu tenho também as minhas falanges, que são esses ossos
que eu estou apresentando para vocês. Perfeito, turma? Tenho também os meus ossos da minha cintura pélvica. Aqui vocês vão ver a minha fossa ilíaca, eu tenho a articulação sacro-ilíaco aqui, a minha crista ilíaca, tá, turma? Tem os meus forames sacrais, eu tenho a minha espinha ilíaca, tá? Eu tenho o acetábulo, é aqui onde o fêmur vai se aclopar aqui na minha cintura pélvica, tá? Eu tenho também a minha sífice púbica, aqui, ó. Eu tenho também a minha sífice púbica, que vai ser esse ossinho aqui. Tem o meu cóccix também aclopado aqui à minha cintura pélvica, tá? Eu tenho o isquio, tá? O pubis e o nosso sacro aqui também. Perfeito, turma? Então esses são os nossos ossos da minha cintura pélvica. Na minha cintura pélvica, se a gente for continuar, eu vou ligar diretamente aos meus ossos dos membros inferiores, tá? Membros inferiores. Quais são eles, professor? Eu tenho o fêmur, eu tenho a patela aqui, o fêmur sendo um dos ossos maiores do nosso corpo. Eu tenho a patela, eu tenho a tíbia, tá? A fíbula, formando aqui os nossos ossos da minha panturrilha. Eu tenho os ossos tarsais, tá? Que são essas partes aqui, ó, meu osso do tarso. Eu tenho os meus metatarsos, bem semelhantes com os das mãos, só porque os das mãos, como vocês conseguiram observar aqui, são os meus carpos. Então, carpo vai ser mão, tarso vai ser pés, tá? Então, nunca confunde esses dois aqui, não. E conforme aqui também eu tenho as minhas falanges, que são os meus ossos dos dedos. Perfeito, turma? Então, essa é a nossa aula completa falando aqui do nosso sistema esquelético. Aqui na nossa aula, você viu muito aqui a gente falando tanto das nossas funções do osso, a gente falou das células do osso aqui também, a gente falou mais sobre alguns ossos do nosso corpo que compõem o nosso corpo, a gente falou a função de cada um. Então foi uma aula bem completa e você não pode deixar de estar inscrito aqui no canal Manual da Enfermagem para não perder nenhum vídeo como esse. Se você gostou, comenta aí a sua dúvida sobre o sistema. Comenta aí sua dúvida sobre o sistema esquelético que eu, professor João, tenho o maior orgulho de responder você. E eu tenho certeza, turma, que essa aula te ajudou muito a entender as funções do osso, classificação, algumas características desse osso, as células do osso, separei até alguns ossos para falar para vocês. Então aqui foi um material muito completo para você. Então se você quer dominar ainda mais o sistema esquelético, quer aprender mais aprofundado, irei deixar a indicação para você que é a minha plataforma de ensino, que é o Enfer Plus. Lá eu vou te ensinar desde o básico até o avançado, tudo que você vai precisar para a enfermagem, tá? O Enfer Plus tem essa missão de te ajudar desde o primeiro semestre até o último semestre da faculdade e até depois da faculdade. Então lá você vai ter aula sobre histologia, anatomia, vai ser o teu guia da faculdade. Então, ó, para garantir sua inscrição, link na descrição do vídeo, como também no comentário fixado. Venha fazer parte da família Enfer Plus. Vou ficando por aqui, turma. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, ó, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nada desse canal maravilhoso. E eu espero que você faça isso, tá? Porque temos uma missão de bater 100 mil seguidores até o Natal. Será que a gente consegue? Então, ó, só você pode ajudar deixando teu like. Vou ficando por aqui. Beijão, vou deixar também indicação de playlist para vocês. Aguardo vocês na próxima aula. Valeu, turma!